Então agora é a parte mais interessante da depressão aqui no vídeo. Como entender como é a depressão de verdade. Então agora, se você suspeita que tem depressão, eu peço para você pausar o vídeo, pegar um lápis, uma caneta, um papel, o celular, né? Você pode, quem tem o YouTube pago pode minimizar ali e digitar. Você pode pegar um outro celular, ou se você tiver um computador esse, enfim, pega alguma coisa para escrever e anota se você tem esses sintomas, tá? Anota se você tem esses sintomas. 5 ou mais desses sintomas por 2 semanas indica depressão. Então eu vou citar aqui e você anota os números que você tem, e se bater 5 ou mais deles por 2 semanas é um forte indício de depressão. Tem que ir para uma avaliação aí para ver. Então, quais são os sintomas? 2 semanas atrás, então de 15 dias para cá, você faz essa análise. Primeiro sintoma: humor deprimido na maior parte do dia. Então, se você tem humor deprimido na maior parte do dia, anota o número 1. Diminuição no interesse ou prazer em quase todas as atividades. Então, se você sente menos interesse ou menos prazer nas coisas que você antes sentia, anota o número 2. 3. Perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta. Então, se nos últimos 15 dias você ganhou ou perdeu muito peso, né, vamos colocar aí 5% do peso corporal como base, considera isso, né? Então, 5%, por exemplo, uma pessoa que pesa 80 quilos, né, 800 gramas, né, daria... Não, 8 quilos é 10%, 4 quilos é 5% do peso. Então, uma pessoa que está com 80 quilos, ou estava com 80 quilos 15 dias atrás, agora está com 84, 85, é preocupante. Uma pessoa que está com 60 quilos e estava, né, 15 dias atrás e agora está com 63, 64, é preocupante. Avalie isso. Se não está, claro, tentando ganhar peso. O mesmo se aplica para menos. Então, a pessoa que estava com 80 baixar para 76, a pessoa de 60 baixar para 57. Então, dê uma analisada nesse aspecto aí. Perda ou ganho de pesos... isso eu falei. Perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. O que é isso? Insônia é você estar deitado, vamos supor um adulto aí 7, 8 horas por noite, estar deitado 8 horas pelo menos, né, para dormir 7, e dormir, sei lá, 4, 5 horas estando deitado esse tempo. É insônia, tá? Insônia. Ah, mas eu fico deitado por 6 horas durante a noite e durmo 5 horas e meia. Tá, você até tá dormindo pouco, mas não tá enfrentando os mesmos problemas de quem tem insônia, que é dormir mal. Mas o teu caso é uma negligência, é uma privação de sono. Você está se privando de dormir. É diferente da insônia. Hipersonia é ao contrário da insônia, né? Então, se a pessoa dorme pouco, na hipersonia a pessoa vai dormir 11, 12, vai dormir bastante aí, né? Vai acabar dormindo bastante. Então, vai anotando. Quinto sintoma: agitação ou retardo psicomotor. O retardo psicomotor é a pessoa precisa fazer alguma coisa, ela pensa, vai... Às vezes parece que o braço está se movendo, parece que o corpo está se movendo mais lento do que gostaria. E a agitação parece que perde um pouco de controle e acelera, né, o movimento. Então é um pouco desse sentido. Fadiga, né, no caso cansaço ou perda de energia. Nota se você está tendo esse sintoma, né? Está mais cansado, está tendo perda de energia. Sentimento de inutilidade
culpa excessiva ou inapropriada. Então você que se sente inútil, muito culpado ou culpado por uma coisa que você não fez, como aquela pergunta que teve anterior, eu me sinto culpado por coisa que não faço, né? Como naquele caso. Então é uma culpa inapropriada. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, né? Se a pessoa sente uma indecisão constante. O último sintoma aqui, pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer. Agora que eu já falei eles, né, eu expliquei um pouquinho eles, eu vou repeti-los rapidamente para caso, né, você se perdeu aí, para você firmar isso. Então, sintoma 1. Nos últimos 15 dias, você teve humor deprimido na maior parte do dia? Sintoma 2. Diminuição no interesse ou prazer em quase todas as atividades. Sintoma 3. Perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta. Sintoma 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Sintoma 5. Agitação ou retardo psicomotor. Sintoma 6. Fadiga ou perda de energia. Cansaço ou perda de energia. Sintoma 7. Se sentir inútil com culpa excessiva ou inapropriada. Sintoma 8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão. Sintoma 9. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer. Então esses são os 9 sintomas. Cada pessoa vai ter uma depressão. E no meu curso eles usam um exemplo, né? No meu curso da minha formação de psicólogo contextual, eles usam um exemplo de como tratar os sintomas. Então imagina um buquê de flores. Imagina aí que você tem que montar ou tem que avaliar buquês de flores. Esses 9 sintomas aqui, cada um deles é um tipo de flor. E cada pessoa que tem depressão, ela tem o seu buquê, que é o seu sintoma. Então, o tratamento da depressão, o objetivo dele é tirar cada flor que está ali no buquê. Eliminar os sintomas até que o buquê não exista mais. Então, esse é o objetivo da depressão, do tratamento, né? Então, cada pessoa tem a sua depressão, tem o seu buquê. Nenhuma depressão é igual a outra. Continuando com a depressão, então, quantos graus de depressão existem? Assim, para a questão de diagnóstico são 3, né? Leve, moderado e grave. Mas a gente deve considerar um espectro, né? Uma coisa assim, tipo, é bem leve, é uma depressão que está ainda começando, uma coisa que vai subindo até chegar no grave, muito grave e tudo mais. A gente não deve considerar num espectro puramente, eu tenho depressão leve, eu tenho depressão moderada, eu tenho depressão grave, tá? No meu ponto de vista. A gente deve considerar num espectro e algumas questões pontuais de cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma depressão, então cada caso é único. Depressão pode afetar a minha saúde mental? Como eu mencionei, tudo pode afetar a tua saúde mental. Sono, depressão, ansiedade, uma briga, um desentendimento, um evento específico, tudo pode afetar a saúde mental. Depressão tem tratamento ou só ameniza os sintomas?
Assim, depende da pessoa, do engajamento do tratamento na pessoa, né? Se a pessoa está engajando no tratamento, e depende também da depressão, né? Vai ter casos aí que vai só amenizar e que a pessoa vai reduzir os efeitos, talvez tenha que tomar remédio a vida inteira. Mas tem casos que a depressão pode ser curada, pode ser resolvida sim. Então varia de pessoa para pessoa, varia de tratamento para tratamento. Também é muito o profissional que atende, né? A conexão que fica entre essas pessoas também conta muito, né? A questão da transferência, né, das relações. A depressão ela pode ser tratada completamente ou ela pode só amenizar os sintomas, depende especificamente de vários fatores, mas tem casos que dá para tratar, né? Isso é um fato. O que fazer quando se desgosta da vida? É uma pergunta de depressão. Então, a minha sugestão é o tratamento da depressão. É você começar a fazer as coisas que você gosta ou que você antes fazia por gostar e não esperar bem para fazer, né? Você vai fazer as coisas para ficar bem e não o oposto, de esperar ficar bem para poder fazer as coisas. Nessa lógica, a ordem importa. A ordem é um fator extremamente importante e conta, né? Tem gente que fala que na matemática a ordem não altera os fatores e tudo, mas a gente brinca, né? Que no xadrez, por exemplo, se você fizer um lance numa ordem, um lance em outra ordem, interfere. A mesma coisa na depressão, né? Se você fazer uma coisa ou fazer outra, a ordem pode importar.